Aleluia. Olá, queridos, graça e paz. Vocês estão bem? Glórias a Deus. Quarta-feira vai ter culto normal de oração, tá bom? Então você pode vir, estaremos aqui, tá? Só nessa semana que não vamos ter o culto de quinta. Aí você fala assim, fala que... Mas o centro de cura é uma bênção, vai ser um sucesso. Aleluia. Glórias a Deus. Quero dar as boas-vindas àqueles que estão nos visitando pela primeira vez. Sejam bem-vindos e se sintam em casa, se sintam acolhidos. Amém, queridos? Glórias a Deus. Eu quero orar com você. Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos pela sua palavra, pela vida que temos em Ti. Obrigado pela redenção que recebemos do sangue de Jesus. Obrigado por esse dia tão glorioso, onde vamos ouvir a sua palavra, celebrar a vitória na cruz, a vitória do sangue e sermos livres, limpos e libertos de todo o mal, como a sua palavra diz e como aconteceu. E de acordo com a nossa fé nós cremos assim, e o Espírito Santo testifica em nossos corações. Nós te agradecemos por um culto extraordinário, cheio da sua presença, do seu poder e da unção do Espírito Santo. No nome de Jesus, amém. Aleluia. Pode pôr a imagem. Aleluia. Ele venceu, amém, queridos? Nosso Deus venceu, o túmulo está vazio. E nós recebemos, eterna redenção. Você pode falar comigo, eterna redenção. Eterna redenção. Hoje é um dia, queridos, que nós, naturalmente falando, pelo calendário, celebramos a Páscoa. E a Páscoa para nós cristãos, ela tem um significado totalmente diferente de um significado comercial, de um significado de venda de alguma coisa, Para nós cristãos, a Páscoa, ela simboliza, ela é a redenção no sangue de Jesus Cristo, A redenção que recebemos pelo sangue do Cordeiro. O Cordeiro sem ruga, sem mácula, que foi sacrificado pelo nosso benefício. Eu quero falar um pouquinho disso hoje, A Bíblia mesmo diz, a Bíblia nos mostra, e ela fala que sem derramamento de sangue, as coisas não podem ser purificadas. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. E existia um escrito de dívida contra mim e contra você. Existia algo que o perdão deveria ser dado a nós. O perdão, a Bíblia fala que o pecado, ele é algo que ele tenta grudar em nós. Em Hebreus fala isso, A carta aos Hebreus fala para que nós corramos com perseverança a carreira, a corrida que nos foi proposta, nos desembaraçando das coisas desse mundo, dos pesos que nos deixam vagarosos e nos desprendendo do pecado que tenazmente tenta se apegar a nós, E essa palavra tenazmente, ela não foi usada de uma forma por usar, Eu não sei se é da época da maioria das pessoas aqui, mas pelo menos da minha época que existia uma cola que chamava Tenaz. Alguém lembra? Uma colinha Tenaz, é antiga, Glórias a Deus que você lembra, glória a Deus, Então, não é à toa que essa cola se chamava Tenaz, porque algo que é tenaz, que tenta grudar, ela é algo que precisa de esforço para arrancar de nós, e nós não conseguíamos. Não era possível. O pecado, por conta da natureza caída, ele agarrava em nós, e nós não conseguíamos tirar de nós sozinho. Parecia aquela cola que você vai tentando arrancar e volta, vai tentando arrancar e ficava grudado em mim e em você. Precisava acontecer alguma coisa. Precisávamos ser lavados pelo sangue de Jesus. Precisávamos de algo para tirar isso de nós, para nos limpar disso, porque nós sozinho não conseguiríamos, E quando nós falamos sobre redenção, que o sangue de Jesus nos redimiu,
O que é isso? É pagar um preço, é nos libertar. Nós éramos escravos do pecado, nós estávamos nessa condição, por isso que a gente não conseguia, por isso que nós não conseguíamos tirar isso de nós sozinhos, porque nós estávamos numa situação de desvantagem, de escravidão. Mas sabe, quando o sangue de Jesus nos limpou, nos lavou, Ele pagou o preço da nossa liberdade. Ele comprou a minha vida e a sua vida, e o preço da minha vida e da sua vida era o sangue dele, era o sangue de um justo, era o sangue do Cordeiro sem ruga e sem mácula. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 28, se você quiser ler comigo, a palavra na nova aliança, no Novo Testamento, ela faz menção disso. Hebreus capítulo 11, versículo 28, diz assim, que pela fé Moisés celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não lhes tocasse. Amém, queridos? Ele celebrou a Páscoa. Então nós vemos aqui a fé juntamente com uma ação do homem. Não, as coisas de Deus, queridos, todas elas são pela fé. A redenção, o sangue de Jesus, você considera isso pela fé, crendo no que as Escrituras dizem. É pela fé que você se torna redimido. É pela fé que você entende que o pecado, que as doenças, você foi livre disso, pelo preço que foi pago pelo sangue de Jesus. Hoje é isso que nós estamos comemorando, amém? A Páscoa, a redenção da humanidade, porque está totalmente ligado com o que aconteceu nessa menção que Hebreus 11, 28 faz, lembrando lá de Êxodo, quando eles receberam uma instrução de matar um cordeiro, sacrificar um cordeiro por família, e pegar aquele sangue e passar nos umbrais das portas, passar nos batentes da porta. Para quê? Para que o anjo destruidor não ferisse os primogênitos do povo de Deus, do povo da aliança, Existia um juízo acontecendo contra o Egito naquela época. Um juízo tinha sido derramado contra o Egito naquela época. E quantos sabem aqui, quando nós lemos Apocalipse principalmente, que existe um juízo vindo contra o mundo. Existe um juízo vindo contra um mundo pecaminoso, contra um mundo caído, contra um mundo que vai contra as coisas que Deus diz que são santas e que são corretas. Mas eu declaro na sua vida, querido, que da mesma forma com que aquele sangue nos umbrais protegeu, livrou o povo desse juízo, da mesma forma a igreja, ela é livre e liberta do juízo pelo sangue de Jesus. Desde que nós permaneçamos nessa aliança, desde que nós não negociemos o precioso sangue do Senhor em nossas vidas, porque Ele tem o poder de nos livrar e de nos libertar da ira vindoura. Como aconteceu, não é à toa que em Hebreus, ele faz menção do que aconteceu lá em Êxodo, capítulo 12, versículo 13, que eu vou ler para você, que fala assim: o sangue, porém, para vós será um sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, aqui é Deus dizendo, passarei adiante. A praga de destruição não atingirá vocês. Glória a Deus. Então ali, o sangue que foi passado, uma representação, porque eu quero que você saiba, querido, eu quero que você se lembre, que as coisas que foram escritas, que aconteceram na antiga aliança, elas eram uma sombra das coisas que haveriam de vir. Eram promessas inferiores, se comparadas às promessas da nova aliança que nós estamos vivendo e que estão disponíveis para nós, Então aqui o que aconteceu? Proteção e libertação ao povo que tinha a aliança. E eu acho muito interessante, quando eu leio Êxodo, principalmente nessa parte,
quando nós vemos um Deus misericordioso, que Ele nunca fez acepção de pessoas. E se você ler esse capítulo, você vai ver que tem uma parte que fala assim: todos os estrangeiros, todos aqueles que não eram israelitas, que quiserem participar disso e obedecerem essa ordenança, e também em suas casas passarem o sangue nos umbrais, eles serão livres e libertos. Glórias a Deus. Deus nunca escolheu A ou escolheu B, querido. Ele tem aliança com aqueles que lhe ouvem e aqueles que lhes obedecem. Aleluia. Então todos tiveram as mesmas oportunidades, todos tiveram as mesmas chances, sabe? Mas como eu te disse, tudo que foi escrito no passado é uma sombra das coisas que haveriam de vir e que nós viveríamos ainda, né? Você está em Hebreus capítulo 11, né? Volta comigo em Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9, a partir do versículo 11, ele vai começar a narrar realmente o que aconteceu na nossa redenção. Porque lembra que eu comecei falando para você que todas as coisas, elas têm que ser purificadas com sangue. A Bíblia nos diz isso. Ela fala por isso que lá na antiga aliança, quando Moisés ele ergueu o tabernáculo, quando o segundo templo foi feito, ele pegou ramos de isopo e mergulhou no sangue de animais e ele aspergia todos os utensílios. Todo o povo foi aspergido, porque era uma simbologia, era algo que precisava ser feito ano após ano. Por quê? Porque está escrito. Nós vamos ler aqui que sangue de novilhos, sangue de bodes não podem perdoar pecados, mas o sangue dele pode. E o sangue dele fez isso por mim e por você. Glórias a Deus. E aqui vai começar a narrar, querido, o que aconteceu na Jerusalém celestial. Vamos ler aqui. Fala aqui em Hebreus capítulo 9, versículo 11. Quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, e não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santuário, uma vez por todas, e obteve uma eterna redenção. Aleluia. E quando isso aconteceu, sabe, queridos, quando depois que Jesus foi para aquela cruz e derramou todo o seu sangue ali naquele lugar, porque, eu não sei se você se lembra, eu creio que sim, quando ele apareceu no cenáculo, e os discípulos gritaram e falaram: "Oh, é um fantasma." Ele fala: "Ei, toque em mim e veja se um fantasma tem carne e ossos." É a única vez que essa expressão é dita dessa forma, quando é mencionado um ser humano. Todas as outras é carne e sangue. Carne e sangue. Em Efésios vai dizer isso. Nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra principados, potestades. Sempre é dito carne e sangue quando se refere a um ser humano. Mas ali naquele momento, logo após a sua ressurreição, né, que ele foi para a cruz, ficou por 3 dias no ventre da terra e depois se ressuscitou, ele aparece no cenáculo, onde os discípulos estão a portas fechadas, e diz: "Toque em mim, vê se um espírito ou um fantasma tem carne e ossos." Por que ele não falou carne e sangue, queridos? Porque o sangue foi totalmente apresentado nesse momento, no tabernáculo celestial, onde ele adentrou e mostrou o sangue da nova e eterna aliança, apresentou e o sacrifício dele foi aceito. E por aquele sangue, eu e você somos redimidos e perdoados. Aleluia. O sangue dele até a última gota
foi levado e apresentado no tabernáculo celestial, não feito por mãos humanas. Onde é que é esse lugar? Foi quando ele foi lá para o céu. Aleluia, que momento glorioso, onde nós contemplamos a passagem de Salmos, que diz: levantai, ó porta, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Veio a ordem lá de dentro, querido, os portais eternos não poderiam abrir, porque homem não é permitido no céu, corpo humano não é, mas lá de dentro veio a ordem: levantai, ó porta, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. E veio a pergunta: quem é o Rei da Glória? Ele é o Rei da Glória. Jesus Cristo pôde entrar. Ele pôde entrar e apresentou o sangue e comprou a minha e a tua redenção. Quantas vezes? Uma vez só. E vale para quando? Eternamente, até Ele voltar e nos buscar. Aleluia. A perfeita redenção, não só a eterna redenção, mas a perfeita redenção, não de um sangue que só cobria o pecado, porque o pecado estava lá, sangue de bodes, sangue de novilhos não poderiam perdoar um pecado de um ser humano, era só uma expiação. O que é uma expiação? É igualzinho quando a pessoa ela pega a sujeira, ela varre a casa toda, e aí ela olha para o lado, olha para o outro, não tem ninguém vendo, ela ergue o tapete e coloca lá. A sujeira está lá ainda. A diferença é que não está visível. A diferença é que ninguém está vendo, mas ela está lá. Era a mesma coisa que aquele sangue de animais faziam, mas o sangue de Cristo não. O sangue de Cristo não cobriu, Ele pagou o preço. Ele pagou até o último centavo da dívida, por isso que diz que o escrito de dívida, que era contrário a mim e a você, foi pregado na cruz do Calvário. Está pago. E não está pago de qualquer jeito. Está totalmente pago. Aleluia. Aleluia. É o sacrifício perfeito, a redenção completa. Então, queridos, você não é escravo do pecado. Você não é uma coisinha. Você é digno de estar na presença de Deus. Você é redimido, perdoado, comprado por alto preço. Você pode estar na presença de Deus sem nenhum tipo de culpa ou condenação. A Bíblia diz que se nós dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Mas não está dizendo que somos pecadores. Está dizendo que podemos cometer erros. E eu digo erros não intencionais, porque quando eu faço algo que eu sei que é pecado e sei que é errado, isso me torna mesmo um cúmplice do pecado. Mas não, eu posso cometer um erro sem querer errar. E a Bíblia diz que eu tenho advogado, justo e fiel Jesus no céu, onde eu me arrependo, peço perdão, e Ele me purifica e me limpa de toda injustiça. Me coloca diante de Deus, digno, sem culpa, com uma consciência renovada, livre. Queridos, nós não somos escravos do pecado. Queridos, nós não somos escravos do pecado. O pecado não domina em nossos corpos, porque o sangue de Jesus pagou esse preço. Nós não somos escravos mais. Fomos redimidos de um império de trevas. Éramos escravos quando estávamos sob o domínio de Satanás, mas por sermos filhos de Deus, nós fomos redimidos, justificados. Nós fomos libertos da garra desse tirano. E ele não tem mais poder nenhum, nem contra mim e nem contra você. Desde que nós nos mantenhamos com essa consciência limpa e pura. Por isso que a Bíblia diz que nós precisamos ter a nossa consciência purificada e nossos corpos lavados com a água pura da palavra todos os dias, queridos. Aleluia, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Glórias a Deus, essa consciência é muito poderosa. Porque o diabo vai tentar tirar isso de você. Da mesma forma que ele tenta tirar de mim, não, você não é digno.
Não, você não é tudo isso. Ei, eu sou sim, porque Jesus pagou o preço e me deu gratuitamente. O sangue dele me comprou. Aleluia, o nosso Redentor vive e vive eternamente. Aleluia, aleluia. Colossenses capítulo 1, vá comigo lá. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Aleluia. Colossenses capítulo 1, versículo 13 diz assim: Ele nos libertou do poder das trevas. Está escrito aqui, querido, Ele nos libertou do poder das trevas. Você sabe o que tem no poder das trevas? Pecado, dor, morte, medo, culpa, condenação, preocupação, angústia, sofrimento, traumas não superados. Aleluia. Pecados não vencidos. Mas está escrito aqui que Ele nos libertou do poder das trevas. Ele nos libertou dos poderes das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos o que, queridos? A redenção, a remissão dos pecados. Ou seja, completamente pago, completamente redimido, perdoados, nenhuma condenação. O pecado não te domina mais. O pecado ficou para trás, o pecado, o passado deve ficar, não deve dominar. Por quê? Porque uma nova criatura, um filho de Deus vive de acordo com o que está escrito aqui, na palavra de Deus. Ele nos colocou nesse lugar, né? É a obra da redenção que se consumou em Cristo Jesus, queridos. O que aconteceu? O sangue de animais, nós lemos, o sangue de animais nos umbrais livrou os primogênitos dos israelitas da morte física. Só que o sangue de Jesus, Ele nos libertou da morte espiritual. Nós estávamos eternamente condenados a ficar longe de Deus. Nós não éramos aceitos na presença de Deus, porque o pecado faz uma separação do homem com Deus. Foi o que aconteceu no Éden. Mas aqui Ele está dizendo, pelo sangue de Jesus, nós fomos redimidos e perdoados de todo o pecado. E eu não posso passar por isso sem fazer menção de Isaías 53, capítulo 4. Isaías 53, 4 e 5, onde diz que Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, tomou sobre si. Você sabia que pelo sangue de Jesus, você foi livre de toda doença e de toda a morte, querido. Aleluia, fala que Ele tomou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, que Ele tomou sobre si o castigo que nos trouxe a paz, caiu sobre Ele, e pelas suas feridas nós fomos curados, nós fomos redimidos, pelo seu sangue vertido, pelo sangue naquela cruz, pelas chicotadas que Ele levou nas costas, pela coroa de espinhos que foi colocada na cabeça dele, por todas as suas feridas, eu e você fomos curados, livres de todas essas mazelas que as trevas colocavam sobre nós. Por isso, se você é uma nova criatura, se você é um filho de Deus, se você é um cristão, não aceite sobre você o que o sangue de Jesus já limpou e já tirou. Porque Ele pagou o preço, queridos. Essa imagem retrata uma verdade. Ele sofreu, Ele ficou num túmulo por 3 dias. O corpo dele estava nesse túmulo, mas Ele não estava aí. Ele estava no inferno, queridos. As cartas dizem isso, que Ele foi no inferno e pregou para os espíritos em prisão. O salmista diz, inspirado pelo Espírito Santo, não deixará com que o seu santo pereça, nem que seu corpo sofra decomposição. Inimigos me rodearam, touros de Baçã, meus ossos se desfalecem.
Ele estava narrando onde ele estava. Por quê, querido? Porque o pecado que ele carregou sobre ele, fez com que essa condenação viesse. Só que o que o diabo não sabia é que ele não tinha pecado, ele pegou o meu e o seu. E por isso Deus pôde dizer, cessou. E foi pegar ele lá de dentro, das trevas e das garras do inferno. E ele saiu andando, vivo, ressuscitado eternamente. Ele não está naquela cruz, ele não está no túmulo, ele está sentado à destra de Deus, reinando, intercedendo por mim e por você. O nosso Rei, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Esse é Jesus Cristo. Sabe, a ressurreição de Jesus, querido, é a base da nossa fé. Ela é a base da nossa fé para tudo. Porque é graças à ressurreição de Jesus que as promessas vieram. A promessa da cura, da libertação, da redenção. Graças à ressurreição de Cristo, nós recebemos a cura, a provisão, tudo aquilo que precisávamos, né? Livres e eternamente salvos. Eu e você iremos morar com Deus eternamente, queridos. O caminho foi aberto. O nosso lugar é morando com Deus, salvos e seguros eternamente. Graças a esse sangue, graças a essa redenção que Ele fez. Eu quero ler mais um texto com vocês, que está lá em 1 Tessalonicenses. Eu quero que você veja. Eu quero que você veja, querido, que a promessa é que Ele ressuscitou. E que eu e você iremos ressuscitar com Ele também, porque Ele vai vir nos buscar. Ele está às portas e Ele prometeu que virá nos buscar. Graças à ressurreição dEle, querido, todas as promessas chegaram para mim e para você. Não só as promessas, mas a esperança de uma vida eterna com Deus. Olha o que está escrito aqui em 1 Tessalonicenses 4,16. 1 Tessalonicenses 4,16. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia, essa é a promessa, querido. E por Ele ter ressuscitado, como está escrito um pouco antes, nos versículos aqui de 1 Tessalonicenses 4, fala que Ele foi a primícia, o primeiro a ressuscitar. Então Ele vai cumprir essa promessa, queridos, onde eu e você seremos arrebatados e viveremos com Ele eternamente. Fala que primeiro aqueles que morreram em Cristo. Então aqueles que morreram em Cristo, querido, vão ser arrebatados primeiro. Vai sair do túmulo. Sei lá como é que vai ser isso aí, querido. Se eu estiver aqui ainda eu vou ver. Porque fala que eu vou ser o segundo. Né? Fala que primeiro é quem morreu em Cristo, e depois nós, os que estaremos vivos, arrebatado com Ele no céu. Mas eu vou ficar olhando, querido, como é que vai acontecer esse negócio aí. Se eu estiver aqui ainda, eu vou vir. Se eu não tiver, eu vou ser o primeiro a sair do túmulo. Né? Mas se eu tiver, eu vou ficar olhando. Né? Mas vai acontecer. O que eu quero te dizer é que a promessa do Senhor vai se cumprir na minha e na sua vida, porque Ele prometeu, Ele disse que ressuscitaria ao terceiro dia, e Ele cumpriu aquilo que Ele falou. Ele vive, Ele é vivo e vive eternamente, eternamente, e da mesma forma será comigo e com você, porque Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Mas graças ao sangue de Cristo, que nos redimiu, e nos colocou nessa nova aliança. Numa aliança que não tem fim.
numa aliança eterna, numa aliança muito superior em promessas e em tudo que se pode comparar com a antiga aliança. E eu quero falar um pouco agora, e nós vamos comemorar a ceia. Amém, queridos? Porque tem tudo a ver com a ceia. Pode colocar a imagem da ceia, por favor? Olha que linda. Queridos, a ceia é a representação e a comemoração da nova aliança em Cristo, mediante o seu sangue derramado, mediante o seu corpo moído, né? Mediante a tudo isso nós recebemos a redenção, a remissão dos pecados, a liberdade, livres de condenação, livres de qualquer coisa que tenta nos impedir de viver uma vida totalmente digna e honrada para o Senhor. Eu quero ler um texto com vocês para falarmos a ceia, que está lá em Lucas, capítulo 22, versículo 15. Lucas, capítulo 22, versículo 15. Aleluia. Começa dizendo assim, Lucas 22, 15. Então Jesus lhes disse: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês. E quando ele diz isso, ele faz menção à Páscoa que eles comemoravam lá em Êxodo, quando nós lemos aquele versículo. Aquela Páscoa, quando Moisés comemorou aquela Páscoa, que ele falou para que sacrificasse um animal por família e que o sangue fosse passado nos umbrais. Aquela Páscoa, ela representava a liberdade da escravidão, a liberdade de um sistema opressor, onde o povo vivia por mais de 400 anos, como escravos no Egito. E Deus falou: vocês vão ter que se lembrar, e vocês vão fazer isso periodicamente, que fui eu que libertei vocês desse lugar. E é isso que simbolizava a Páscoa toda vez que eles comiam. Eles se lembravam, eles comiam as ervas amargas. A Bíblia diz que eles tiveram que comer e sair apressadamente, porque eles estavam sendo libertos. Eles estavam indo para uma vida nova, para a terra prometida, para um lugar onde mana leite e mel, um lugar de provisão, um lugar de acolhimento, um lugar de proteção, um lugar onde não havia doença, um lugar onde não havia medo, um lugar onde não havia opressão, onde eles podiam viver livres adorando o Deus deles. E aqui Jesus fala: eu tenho desejado ansiosamente comer essa Páscoa com vocês. E vamos ver por que ele diz isso. Antes do meu sofrimento, pois eu lhes digo que nunca mais eu comerei essa Páscoa, até que ela se cumpra no reino de Deus. E pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse: pegam e repartam entre vocês, pois eu digo a vocês que agora em diante, não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: esse é o meu corpo, que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vocês. Você percebeu que tem 2 cálices aqui? Ele fala no primeiro versículo, 17, pegando um cálice. E no versículo 20, ele diz: pegando o cálice. Porque era tradição nas mesas judaicas e nas comemorações de Páscoa ter 2 cálices. Só que um cálice só o Messias poderia pegar.
É só quando o Messias viesse que aquele cálice poderia ser pego, porque só ele poderia pegar aquele cálice e dizer: a nova aliança começou. E Jesus faz isso nessa noite. Ele faz uma alusão à Páscoa de Moisés, dizendo: eles foram libertos da escravidão do Egito ali, mas ainda não tinha sido concluído, porque precisava ficar sacrificando, ano após ano, animais, porque o pecado não tinha sido coberto. Porque o pecado só tinha sido coberto, não tinha sido pago o preço. Mas aqui, nessa ceia, por isso que ele diz: eu tenho desejado ansiosamente comer essa ceia com vocês, porque agora, pelo meu sangue, essa liberdade toda vai ser completa, porque além de vocês serem livres, completamente livres da escravidão de um poder satânico espiritual, vocês vão ser perdoados e completamente redimidos de toda a culpa e de tudo que ficou para trás. A partir de agora, a partir dessa ceia, a nova aliança em Cristo Jesus começou. E é o que nós comemoramos aqui, porque ele fala isso, o apóstolo Paulo diz isso na carta aos Coríntios: faça isso. Ele fala também nos evangelhos: faça isso todas as vezes em memória de mim, até que eu venha. Por quê? Para que você não se esqueça, querido, que você é livre, que você é perdoado, que você é redimido, que o pecado não te domina mais. Não é para você se esquecer que o seu Deus ressuscitou, te lavou com o sangue dele e está voltando para te buscar. Todos os dias. Todos os dias. Aleluia. E ele disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado por vocês. O preço foi pago. O pecado não te domina mais. A condenação, a culpa não te domina mais. Se achegue a Deus com toda a confiança, porque você é filho amado, lavado, perdoado. Se você precisa pedir perdão, querido, se você precisa se arrepender de alguma coisa, esse é um bom momento antes de nós tomarmos a ceia. Se você precisa examinar a si mesmo, não tem problema nenhum, faça isso. Porque a Bíblia diz, querido, que você já é lavado pelo sangue de Jesus, se você é um filho de Deus. Então você só precisa se arrepender, pedir perdão, que o sangue dele te limpa e te purifica de toda injustiça. Aleluia, aleluia. Todos pegaram o cálice. Tem alguém sem cálice? Tem uma mão erguida aqui. Isso, ergue a mão aí que os diáconos vão levar até você. Johnny também, Johnny, não tem cálice? Ergue a mãozinha então, por favor. Isso, aqui também tem. Isso mesmo, queridos. Participe da ceia. Você é bem-vindo na mesa do Senhor. Essa mesa é para você. Aqui também tem uma pessoa. Aleluia. Oh, santos. Você é bem-vindo nessa mesa. Essa mesa é para você. O sangue derramado, o pão partido, o corpo dele moído, é para você e para mim. Lembra que ele falou? Isso foi feito por vocês. A nova aliança no meu sangue, por vocês. Então desfrute. Viva todos os benefícios dessa nova aliança, onde você está inserido. Porque o preço foi pago e foi dado para você gratuitamente. É para você desfrutar. Aleluia, o seu Deus vive. O seu Deus vive eternamente. Aleluia, nós viveremos com Ele. Nós já estamos vivendo com Ele. Nós só passaremos a eternidade com Ele depois, querido, com os corpos glorificados. Mas nós já temos uma vida com Ele. A presença dEle é real. A vida dEle em mim e em você é real. Ele já habita em nós todos os dias. Oh glória!
Oh, glória, querido, não espere para desfrutar, não espere para desfrutar da tua presença quando você estiver lá na eternidade. Ela já está com você, já está em você. Aleluia, desfrute disso. Glórias a Deus, desfrute disso, da presença do seu Deus em você todos os dias. Oh, lembre-se, quando você se acordar, se lembre dele. Quando você se acordar, a primeira coisa que você deve falar é: bom dia, meu Pai. Oh, aleluia, obrigado por estar comigo, meu dia é um sucesso, porque eu estou com você, eu estou atento à sua voz, eu quero servi-lo, eu quero ser uma ferramenta poderosa nas suas mãos, eu vou desfrutar de toda a redenção, de toda a graça, de toda a remissão dos pecados, da aliança, para mim, eu sou filho. Aleluia, aleluia, e passe seu dia se lembrando dele, com ele, ele é uma pessoa, ele vive com você. Oh, glórias, como é poderoso isso. O nosso Deus, o nosso Deus que nos ama, que vive conosco, que vive em nós. Maior prova de amor não existe, queridos. Oh, ele se fez homem para pagar o preço do nosso pecado, para termos com ele. Ele quer você perto dele todos os dias, ele quer passar a eternidade com você. Mas aqui você já pode desfrutar da presença e da vida dele. Não espera lá não. Já vai conhecendo ele aqui. Já vai aumentando suas expectativas aqui. Para quando você chegar lá, só corre para os braços. Só corre para os braços dele, querido. E fique tranquilo, porque não vai ter fila não, tá? Porque fala que Deus é onipresente. Eu creio assim, querido. Eu creio assim. Eu não vou disputar fila com ninguém não. Ele vai estar comigo toda hora. Aleluia. Ele é onipresente, onisciente, onipotente, onitudo. Ele é maravilhoso. Eu quero que você fique de pé e vamos celebrar esse momento. Vamos celebrar a redenção. Vamos celebrar a eterna e mais perfeita redenção. Não somos escravos, somos livres. Aleluia. O grupo de louvor pode subir aqui. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Eu quero que nós tomemos a ceia antes. Depois nós vamos cantar uma canção. Amém? Eu quero que você se lembre de tudo que foi dito aqui. Pode voltar a imagem do Senhor saindo. Eu quero que você se lembre disso, querido. Oh, foi por mim e por você. Oh, foi por mim e por você. Essa representação, isso aqui é só um memorial, é uma representação do sangue dele derramado e do corpo moído na cruz. Foi por mim e por você. Foi por nós. Oh, nós precisamos viver à altura disso, porque ele fez com muito amor por nós. Ele fez a obra da redenção naquela cruz do Calvário, por mim e por você, com muito amor, para que nós vivamos tudo que ele nos deu, porque ele se alegra quando ele vê filhos que desfrutam de tudo que ele fez, de tudo que ele conquistou, para nós que o pecado tinha perdido, mas nele foi devolvido. Oh, aleluia. Erga seu cálice, vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela redenção, pelo amor com que nos trata e pelo seu sangue nos purificando. Oh, seu sangue nos purificou, nos lavou, nos perdoou, nos redimiu. Obrigado pelo seu corpo que nos trouxe a cura, que nos trouxe todos os benefícios, Senhor, moído naquela cruz, nos devolveu o que já havia sido perdido. Nós celebramos a vitória do nosso Deus, do nosso Senhor sobre a morte, sobre a miséria, sobre o pecado, sobre a pobreza, sobre a doença, sobre a escravidão no inferno. Nós somos livres e viveremos eternamente com o nosso Deus. Obrigado, nós nos alegramos e te agradecemos. Comemoramos agora em nome de Jesus. Participe da ceia, querido.
Obrigado, Senhor, obrigado, meu Rei. Aleluia. Em Lucas 24:5 diz: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E tenha uma semana maravilhosa na prática dessa palavra.